Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta. Os casos de ansiedade vêm aumentando e o Brasil é o país com a maior incidência em todo o mundo. Um outro detalhe é que os casos de ansiedade têm surgido em pessoas cada vez mais jovens. Hoje, no Ponto de Vista, nós vamos entender melhor o que é um transtorno de ansiedade, suas causas, sintomas e tratamento, conversando com o médico psiquiatra Valber Dias Pinto. Valber, seja muito bem-vindo aqui ao Ponto de Vista. Obrigado, agradeço bem o convite. Valber, como é que a gente pode definir ou caracterizar um transtorno de ansiedade? Primeiro, a gente tem que entender que a ansiedade é uma emoção normal. Então, até certo ponto, a ansiedade não é um problema. O problema é quando ela passa desse ponto e aí ela vira um transtorno. Aí, de maneira simples, a gente fala, quando ela causa transtorno para a pessoa, então a gente tem um transtorno de ansiedade. E a gente tem vários tipos de transtornos de ansiedade. Pois é, quando ela deixa de ser uma ansiedade comum, uma ansiedade simples que todo mundo tem, né, para se tornar um transtorno, qual é aí o fator aí que caracteriza isso, ou os fatores que caracterizam? Primeira coisa, a pessoa começa a ter impacto no dia a dia dela, ou seja, aquela ansiedade vai atrapalhar o trabalho, ela não consegue mais se concentrar porque está preocupada com alguma coisa, ou não consegue mais ir em um determinado lugar porque tem alguma revivência de um evento traumático. Então ela começa a ter impactos no dia a dia, seja de trabalho, seja mesmo para fazer coisas, atividades habituais, ou mesmo para se concentrar para estudar. Então começa a ter impacto no dia a dia e trazer consequências para a pessoa. Então a gente fala assim, opa, preciso pelo menos de avaliar se isso já não passou do ponto. Um caso assim que eu acho que seja bem corriqueiro, bem comum, não é? No dia, vamos supor que no dia seguinte ou num determinado momento do dia você tenha que resolver um problema muito sério, uma coisa, tem um compromisso muito importante que vai te exigir bastante e aí na véspera você já começa a ficar pensando nisso, a ficar preocupado e às vezes perde até o sono. Sim. Isso a gente poderia caracterizar como um transtorno ou como uma ansiedade normal ou já um transtorno de ansiedade? Se é uma coisa pontual, ou seja, só naquela véspera, é uma coisa realmente relevante e você perdeu o sono, não há problema. Então, até na fisiologia do sono, a gente fala que às vezes a gente quer até controlar o sono, quando na verdade tem dias que a gente vai dormir melhor, tem dia que a gente vai dormir pior. Por exemplo, nesses dias, nos dias que você está preocupado com alguma coisa, é normal ter mais dificuldade para adormecer. Então, não há um grande problema se isso não se repete ou se acontece mesmo em coisas habituais. Às vezes, ir para o trabalho no dia seguinte pode começar a causar esse tipo de reação. Aquela famosa síndrome, né, do final do domingo, em que a pessoa começa a ficar já angustiada, mas, poxa, todo domingo não tem nada de especial, é alguma coisa aí. Esses fatores são os mesmos para adultos, jovens, crianças ou diferem de acordo com a faixa etária? As crianças, elas tendem a aprender como é que o ambiente dela está funcionando. Então, a gente, sempre que tem uma criança muito ansiosa, precisa avaliar os pais, precisa avaliar o ambiente escolar, tem alguma coisa ali que está contribuindo. Dificilmente a criança tem um transtorno de ansiedade, vamos dizer assim, idiopático, assim, de origem própria. Realmente tem uma causa externa forte. Então, precisa olhar tudo. Já o adulto, não. Existem alguns transtornos que algumas pessoas são mais vulneráveis. Então, se, por exemplo, acontece um evento violento, né, um terremoto, uma parte das pessoas que vivenciaram aquele mesmo terremoto pode ficar com lembranças traumáticas daquele outra parte. Não. Então, existe uma vulnerabilidade que no adulto, sim, algumas coisas já são um pouco diferentes. Falando dos adultos, quem é mais assim vulnerável a desenvolver um transtorno de ansiedade, o homem ou mulher, ou não tem diferença? A mulher é mais ansiosa que o homem, Por quê? necessariamente. Primeiro, pela própria biologia dela. Então, ela tem variações hormonais que alteram seus humores e isso é fator de risco para depressão e para ansiedade ao longo da vida. E tem a outra questão que ela tem, né, geralmente uma jornada tripla, então a mulher tem mais demanda. E uma característica que é muito boa nas mulheres, que é ser muito observadora, nessa hora vira um grande problema, porque se ela observa tudo, ela pode ver problema em tudo. Então acaba que essas características somadas deixam a mulher mais vulnerável. Então realmente os transtornos são muito mais frequentes em mulheres, né?
E nas crianças, quais são os sinais de que uma criança pode estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade? Na escola, por exemplo, dificuldade de aprender. Então, a criança vinha aprendendo bem e, de repente, começa a ficar dispersa, não consegue se concentrar. Antes de falar que a criança tem algum tipo de problema de concentração, tem que ver se ela não está passando por alguma situação de ansiedade. Alterações vegetativas, tipo alterações de apetite, alterações de sono, retraimentos, né? Aquela criança que era mais expansiva, fica mais quietinha. Então, alterações de comportamento mesmo da criança, daquele padrão habitual dela. Não aquela criança que sempre foi quietinha, mas aquela criança que, de repente, muda de característica. Isso pode também comprometer o desempenho escolar, no caso de, não apenas de uma criança, mas também de um adolescente, de um jovem? Pode comprometer, porque imagina, você para aprender algo, você precisa focar em uma determinada coisa e conseguir se abstrair de outros estímulos. Então, você está tentando concentrar em algum texto, alguma coisa assim, e vem um pensamento lá, olha, você esqueceu aquilo, olha, tem aquilo outro para fazer. Nossa, e aquele compromisso? Então, como é que você se concentra? Então, se há dificuldade de controlar esse pensamento ansioso, no caso dos transtornos, aí a pessoa vai ter dificuldade de se concentrar. Então, é bem comum. Até acho que compensa primeiro trabalhar a ansiedade, depois ver a concentração ou o aprendizado, né? Agora, como vocês profissionais da saúde, né, e também às vezes da psicologia, né, vocês conseguem determinar esse diagnóstico de transtorno de ansiedade? É sempre um diagnóstico clínico. Nunca não tem exame que faz esse diagnóstico. É a história, é o que a pessoa te conta, é o tempo que demorou para aquilo acontecer, o que estava envolvido, a intensidade. Teve sintoma físico, a pessoa sentiu alguma coisa, impactou no dia dela, não impactou, né? Será que está sujeita a uma resposta primeiro de terapia? Às vezes é a forma dela lidar, por exemplo, com o estudo, a pessoa que se cobra demais. Então, às vezes, ela precisa desenvolver essa habilidade, se cobrar um pouco menos para ela poder ficar menos ansiosa e, às vezes, isso já resolve, não precisa evoluir para um tratamento medicamentoso. Então, sempre em ansiedade, a gente fala que o tratamento precisa começar pela terapia, atividade física, porque se você pensar bem, a atividade física, ela é o antagonista natural da ansiedade. Para que a gente fica ansioso? Para fazer alguma coisa, fazer movimento. Então, se a gente tem uma atividade física regular, você acaba diminuindo o impacto dessa ansiedade no seu dia a dia. Ainda falando sobre a questão do diagnóstico, a área de medicina do trabalho, ela está preparada hoje para diagnosticar casos de transtorno de ansiedade ou ainda é muito difícil? Porque tem profissionais que acabam tendo que se afastar do trabalho por conta do problema. Os profissionais de medicina do trabalho que se mantêm atualizados, e aí eu posso falar isso porque até mesmo vejo programas que eles têm de atualização, né, em várias áreas, inclusive na área de psiquiatria, eles sim estão preparados porque a ansiedade no trabalho é um grande ponto de estudo nesse campo da ciência, vamos dizer assim. É super importante essa relação entre trabalho e ansiedade, porque tem a ver com o nosso dia a dia. Né? Mas você diria que há uma preparação hoje ou ainda é uma preparação muito incipiente? Eu diria que há Poderia ser melhorada. Uma boa vontade, um interesse, uma preparação, mas depende muito do profissional desejar se preparar. Ou seja, as entidades elas promovem as questões, os cursos, as atualizações, mas o profissional precisa, né, se dedicar e se manter atualizado, porque a ansiedade hoje não é a mesma de 20 anos atrás e não será a mesma no futuro. Então, a gente tem que estar sempre observando o que está acontecendo. Bom, você falou da necessidade de atividade física, né? Que é uma boa ferramenta terapêutica. Verdade. Né? Além delas, quais são as outras terapias que hoje estão sendo aplicadas no tratamento do transtorno de ansiedade? Então, tem terapias mais objetivas, por exemplo, com a terapia cognitivo-comportamental, que vem bem focada naqueles pontos onde a pessoa tem ansiedades específicas, fobias específicas, né? Como também tem terapias baseadas em movimentos oculares, como MDR ou Brain Spotting, que também funcionam bem para coisas bem específicas de ansiedade. E trabalham com o que essas terapias? Elas trabalham com as memórias ruins, que às vezes predispõem o indivíduo a ficar ansioso naquelas situações. Então, às vezes o indivíduo tem no fundo alguma memória ruim que ficou lá mal consolidada e que precisa ser trabalhada lá na terapia para ele
conseguir lidar melhor com aquilo como aquilo comparece no dia a dia dele, né? A gente pode entender essas memórias ruins como traumas? Isso, a memória traumática ela fica guardada de uma maneira muito diferente. Então, se você vai estudar um tema neutro, vamos supor que você vai gravar X, né? Se você vai estudar um tema que você gosta, talvez 2x, mas se for um evento traumático, uma coisa muito ruim, você vai lembrar, vai gravar 10x e isso não é bom. Quais os medicamentos hoje que estão sendo utilizados no tratamento do transtorno de ansiedade? Muito antigamente, assim, há muito tempo, houve uma época em que os benzodiazepínicos, tarja preta, eram medicamentos prioritários, eram referência. Hoje em dia a gente tende a usar eles somente em momentos agudos, somente quando há a crise, né? E uma tendência de usar medicamentos que fazem, na verdade, o tratamento terapêutico mesmo, ou seja, que reconfiguram as vias de ansiedade, porque você liga um pensamento ansioso e você tem que ser capaz de desligar. Para a gente estar aqui conversando, você tem que estar desligando alguns pensamentos seus para poder estar conversando comigo e eu com você. Então, essa capacidade de ligar e desligar não está legal. Então, os medicamentos mais novos fazem neurogênese e a gente consegue fazer um funcionamento mais equilibrado desse circuito. Liga e desliga. Tem que desligar, mas daqui a pouco terminou a entrevista, eu tenho que lembrar de alguma coisa e resolver. A terapia com o princípio ativo da cannabis, né? Ela tem funcionado, tem dado resultados positivos? A terapia, o uso do cannabis ainda é uma coisa assim que está bem começando na medicina. Eu diria que começou durante a pandemia. A gente ainda tem estudos ainda insuficientes para dizer que com certeza funciona, mas a gente tem alguns grupos onde ela funciona melhor. A gente vê ela funcionando bem em pacientes autistas, em ansiedade em paciente autista, em ansiedade em paciente demenciado, em convulsão, ela está bem resolvido, que tem um efeito em convulsão refratária. Então, o volume tem crescido, né? É um campo de estudo bem forte. Agora, como a gente pode ajudar alguém com crise de ansiedade? Falando do ponto de vista de uma pessoa leiga, não profissional da saúde. E assim mesmo como se eu estiver, por exemplo, num avião e tiver alguém passando mal e eu não tiver nenhum medicamento, a estratégia é a mesma. Pensamento ansioso eu costumo comparar com uma criança fazendo pirraça. Criança fazendo pirraça, se você for lá e der palco, aquilo cresce. E é assim um pensamento ansioso. Na hora, a estratégia melhor é tirar o foco dela daquilo que está acontecendo para algo que ela controla. O nome dela e o que a gente controla, que geralmente a gente não percebe, a respiração. Então, tentar respirar com a pessoa no que ela vai gastar energia. Pensamento para respirar, para fazer a respiração sair do automático, ela vai diminuir a força para o pensamento ansioso, vai tirar palco dele. Isso costuma ter muita resolução e ajudar bastante. Bom, ultimamente, né, as crianças, né, vêm sendo muito acometidas por esse transtorno de ansiedade. E a gente sabe que muitas vezes os pais acabam jogando muita expectativa e muita pressão em cima dos filhos por um bom desempenho escolar e tantas outras coisas. Isso atrapalha e pode agravar o quadro, não? Sim, a gente vive numa sociedade onde a questão do desempenho e da produtividade domina as questões. Então, é importante lembrar que a criança, na grande maioria das vezes, está refletindo uma ansiedade que ela vive no ambiente. Então, às vezes, quem precisa ser tratado aí são os pais e não a criança. Valber, te agradeço a participação aqui no Ponto de Vista. Muito obrigado pela entrevista. Fico feliz pelo convite. Eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!